A Natasha Mequena, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa nona edição do Congresso Espírita de Uberlândia. Bom, é a nona edição do Congresso, mas esse é o seu congresso de número 4. Você fez as contas aí na cabeça, participou desses 4. O que você tem assim na sua memória guardado assim de algo muito especial que talvez você leve aí para a vida inteira em relação ao céu? Eu me lembro da primeira edição que eu participei e que eu cantei uma canção chamada Bem-aventurados, que era o Sermão da Montanha de Jesus musicado, que foi um espetáculo, um oratório que eu compus e que foi apresentado na Igreja da Candelária no Rio de Janeiro no ano de 2012, se eu não me engano, 2012, com a Orquestra Filarmônica do Brasil, sob a regência de Laércio Diniz. E foi um momento muito emocionante porque quando eu cantei aqui no congresso, eu me lembro assim do impacto que gerou principalmente em mim, porque eu estava agora em um novo lugar, cantando uma canção que eu fiz assim com muito amor, com muito carinho, não que nada que o artista faça não seja com amor e carinho, mas ali tinha uma coisa especial, era a minha primeira vez participando do Céu, então assim eu me lembro que eu me emocionei muito. A canção começava com uma parte instrumental, que é a parte em que Jesus vai reunindo a multidão, ele vai chamando as pessoas, e os seguidores vão ouvindo, esperando a palavra de Jesus. E eis que então ele profere, bem-aventurados. Então eu lembro do impacto que foi, eu tenho muito essa memória mesmo. E a configuração até do espaço era outra, era um pouco maior. Então me lembro nitidamente desse momento. E ele até hoje reverbera muito em mim, porque foi um momento em que eu pude cantar algo que eram as palavras proferidas por Jesus. Então era um momento assim muito significativo. Não era uma canção de letra que eu tenha feito a letra, era a letra de Jesus. E foi muito legal porque eu me lembro que quando eu apresentei a canção, eu falei assim: olha, é a minha primeira parceria diretamente com Jesus, porque todo artista gosta, né, de ter uma parceria musical. Por exemplo, eu sempre falo, alguma canção do Ennio que eu tenha colocado letra, alguma canção do Vangelis que eu tenha colocado letra. Meu grande parceiro Dvorak, né, que eu fiz várias canções com ele, e aí eu falei, nossa, eu fiz uma música com Jesus. Então, letra de Jesus, música dessa que vos fala. Então, assim, foi um momento muito especial, eu me lembro. Foi a primeira vez que eu participei do Céu. Poxa, que legal, que boa lembrança essa, né? Então, por falar em Jesus, né, o tema do congresso esse ano traz a mensagem de Jesus, né? Nunca temais, eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo sempre. Bom, de que forma a arte, especialmente a música, consegue transmitir essa mensagem, né? Que é uma mensagem de consolo, presença divina, de uma maneira que possa assim tocar o coração das pessoas, o coração e a alma, né? Quando nós falamos de música, existe a música que acontece aqui no plano material, que ela é a reunião de vários elementos. Alguns são elementos constitutivos básicos, né, que nós intitulamos de melodia, ritmo e harmonia. A música terrena, basicamente, ela é composta por esses elementos. Mas a música que acontece no plano da matéria, ela vem de uma origem, e essa origem é a origem espiritual. O universo todo, ele está imerso em sonoridades diversas. E existe uma sinfonia, uma grande canção que ecoa e toca perene por todo o universo. Se nós observarmos fisicamente os movimentos dos corpos celestes, os planetas, os astros, eles se movimentam em um ritmo, em uma constante, mantendo um pulso, uma métrica, uma melodia que é universal. Então, Deus é o grande maestro, é o grande regente dessa grande sinfonia. Por que eu digo isso? Porque a música, quando ela vem para o plano terreno, ela vem em caráter de fazer com que a criatura possa sensibilizar-se e sensibilizar. Que ela possa expressar-se. Através da expressão, colocar para o mundo afora tudo aquilo que ela tem dentro dela mesma. Então a música ela consegue ser um momento de introspecção
que acaba abraçando sonoramente, abarcando sonoramente aquilo que está à nossa volta. E hoje, mais do que nunca, a música se revela em um caráter que nós podemos considerar de uma propriedade curativa, salutar. Quantas e quantas vezes, inúmeras vezes, e eu mesma passo por situações muito parecidas, a gente às vezes está triste, às vezes não está se sentindo tão bem, e aí aquela música toca, e ela toca diferente. E você percebe que não é só a letra, não é só a melodia, não é só o ritmo, é a vibração. Cada nota musical reúne uma determinada vibração e uma determinada velocidade, que a resultante é uma frequência. E essa frequência, ela acaba por tanger essa malha mais sensível que há em todos os seres e em todas as coisas, sejam seres materiais ou seres espirituais. Então a música ela é capaz sim de nos encorajar, de nos elevar o pensamento, de nos trazer de volta para a casa a qual cada um de nós de fato pertencemos, que é a casa espiritual, que é esse âmago interno. Então a música ela tem sim essa propriedade. E para se fazer música, fazer no sentido profundo, lato do fazer musical, é preciso estar verdadeiramente encorajado. Você tem que ter coragem, ter vontade de agir com o coração, para que a música possa realmente ser a mensageira das benesses e de todo o conhecimento e sabedoria que cada um de nós acumula ao longo das nossas existências. Então a música é esse lugar, é esse espaço, é esse veículo de transformação, de encorajamento. E isso é indubitavelmente uma das coisas mais fantásticas que a arte dos sons combinados é capaz de fazer por cada um de nós. E a música humana, há algo nela de muito singelo e de muito belo e de uma lição que Jesus também exorta a cada um de nós. Por quê? Ela é constituída de notas musicais diferentes, melodias ali que caminham juntas, mesmo com as suas diferenças, elas soam em perfeita harmonia. E Jesus ele nos ensina isso, a viver com as diferenças, buscando sempre a harmonia, que nós traduzimos através do espírito de fraternidade. Então que a gente seja sempre fraterno, porque isso é o amor em movimento. Então a música ela também é esse amor em movimento, ela também é esse convite, ela também é esse despertamento. A música não permite que tenhamos medo de servir e de amar. A música é isso. E você se lembra da primeira vez que você percebeu que a sua voz poderia, de alguma forma, tocar profundamente as pessoas? Lembro sim. Eu fazia parte de um conjunto orquestral. Era uma orquestra de música antiga. E eu trabalhava tocando na orquestra. Além de tocar, eu era responsável por fazer os arranjos musicais. E naquela época, especificamente, eu estava começando no movimento espírita. Eu estava num ensaio de uma peça, de uma ópera que nós iríamos apresentar, de Gluck, chamado Paris e Helena, a história de Paris e Helena de Troia, Paris et Helena. E naquela oportunidade, a gente tinha uma peça musical, uma música, que um cantor muito famoso naquela época, muito conhecido de música operística, ele iria cantar e a orquestra queria ensaiar as inúmeras possibilidades que ele poderia executar naquele momento. Por exemplo, ele poderia prolongar a nota, encurtar a nota, ou poderia simplesmente parar e depois retomar em a tempo. Enfim, coisas que a música tem. E a gente lembra que a gente estava tocando no imaginário. Então nós tocávamos e ficávamos ali imaginando, né? Ah, ele vai fazer tal coisa, então vamos aqui parar. Ou então ele vai prolongar. Enfim, para acompanhar o canto. E aquilo gerou no grupo um pouquinho de dificuldade. Então eu tive uma ideia. Eu falei, alguém tem a parte do cantor? E aí apareceu uma partitura que era justamente o que o cantor cantava. Eu falei, bom, eu vou cantarolar aqui e vocês tocam, né?
E eu era instrumentista. E aí eu lembro que nós fizemos lá a parte, os cellos, né, os violinos tocavam e eu respondia, eu cantava e eles respondiam. E aí eu fiz todas as possibilidades. E o maestro, ele adentrou e perguntou para mim se eu não tinha pensado em cantar uma vez na vida. E aquilo ficou na minha memória. Anos depois, o meu avô começou a frequentar um centro espírita chamado Bezerra de Menezes. E aí eu comecei a frequentar os centros. Ele ia, eu ia junto. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Cantar, cantar, cantar. E aí eu comecei a conhecer muitas instituições que precisavam arrecadar para se manter. E eu, na época, eu trabalhava no estúdio, ganhava muito pouquinho. Falei, nossa, eu queria ajudar, mas eu não tenho como. E aí que fica a primeira lição. Não é muito. Para a gente fazer o que Deus espera, para cumprir o nosso dever, a gente não precisa acumular os tesouros terrenos. E aí aquilo ficou assim em mim porque eu queria ajudar. Eu sabia que eles precisavam. E aí eu tive uma ideia. Eu falei, olha, eu gosto muito de cantar. Se vocês quiserem, eu posso começar a fazer uns shows por aí, porque eu já fazia apresentação fora, né? Não para o movimento espírita. E eu me comprometo a fazer os shows. E o que eu arrecadar, eu posso doar para vocês, né? E essa foi a primeira ideia que eu tive. E foi assim que eu comecei. E foi assim que eu tive essa ideia de levar também a música para o movimento espírita. Claro que a gente vai estudando, vai frequentando as instituições espíritas, e aí a gente vai entendendo o que aconteceu de fato ali. Então, aquele primeiro momento na orquestra do eu posso cantar, eu quero cantar, encontrou ali uma senha, uma dica, para quando eu fosse para o movimento espírita eu pudesse levar a minha ferramenta. E aí eu me lembro que eu morava sozinha, porque estava na época estudando, né, faculdade, e aí eu colocava na cabeceira da cama um papelzinho com uma frase, que era o meu desejo de todos os dias. Eu saía para estudar, saía para trabalhar e eu colocava na mochila um CD com os instrumentais e eu pedia a Jesus todos os dias: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. O meu sonho era que alguém me parasse na rua e pedisse para aquela menina de 14 anos cantar, sabe? Foi ali, e aí pronto, aquilo tudo, o mundo se abriu. E eu entendi qual era o meu pequeno papel. Eu podia não ter os tesouros terrenos, mas eu tinha a minha voz. E a voz, ela é uma coisa muito especial. Porque quando você canta, você está dividindo algo que está dentro de você. É algo que vem anatomicamente das suas vísceras, sabe? Eu emito o som que vem lá do pulmão que estimula através do ar que é jogado nas cordas vocais. E aí vem de dentro, imagina, que vem de dentro de mim. Então, ali eu encontrei a minha tarefa, o meu lugar, onde eu podia me doar e dar o tesouro que eu tinha, sabe? Que tesouro é esse? Você canta pra gente aqui? Canto. Sério? Canto, A gente sim. vai ter esse privilégio? Existem muitas canções que fizeram parte do meu repertório dentro do movimento espírita. Quando eu participei do primeiro evento espírita, que eu pedi para cantar pela primeira vez, eu lembro que era aniversário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. E eu vi umas caixas de som, era aniversário do ICEB, eu tinha ido com meu avô. E aí eu falei, vô, pergunta a alguém quem é o responsável do evento se eu podia cantar. Aí meu avô foi, ele encontrou o responsável do evento naquela oportunidade, era o professor César Soares dos Reis. Ele falou, não, pode cantar. Aí eu abri minha mochila, a mágica mochila, e tinha um CD com 2 músicas. Eu andava com um que tinha 24, 12, mas naquele dia era um que só tinha 2 canções. Aí eu fui olhar, eu sempre colocava o nome, né, das canções, era Ave Maria e o tema do Fantasma da Ópera. E eu falei, meu Deus, e agora?
me dá aqui uma inspiração. Eu falei para o público espírita que eu iria cantar. Fantasma da Ópera, que fantasma é um nome delicado que a gente dá quando a gente ainda não sabe chamar os espíritos de espíritos. A gente ainda tem medo, então a gente chama de fantasma. E a outra é uma oração universal, a Ave Maria. Então essas duas canções foram as primeiras canções que eu levei para o movimento espírita. Aí depois foram seguidas de outras, como a Oração de São Francisco. Depois eu comecei a compor algumas canções também, falando sobre espiritualidade. Então foi assim que começou essa jornada. Mas eu vou trazer aqui alguns trechinhos, alguns fragmentos de canções. Uma delas é uma música que eu gosto bastante, que uma vez quando eu era criança eu perguntei ao meu avô o que é morrer. E ele ficou assim sem resposta, sabe? Ele ficou só olhando para mim. E eu falei, vô, o que é morrer? E aí ele falou, olha, quando nós terminarmos de almoçar, a gente conversa sobre. E aí, quando acabei de almoçar, eu fui pro piano. Eu comecei a dedilhar alguns acordes. Me lembrei de uma melodia que eu tinha ouvido há muitos anos atrás. E eu voltei com um papel e disse, vô, eu achei uma resposta. E aí foi daí que nasceu a canção Voo d'Alma. Ela é assim. A minha alma voa a buscar o infinito além de mim. E não me abandona, pois eu tanto te esperei. Mesmo quando andavas nos caminhos tão perdida, esperava encontrar a luz que um dia eu vi brilhante. Mesmo quando andavas nos caminhos tão perdida, esperava encontrar a luz que um dia eu vi. E foi como despertar de um sono. A minha alma voa a buscar o infinito além de nós. E não me abandona, pois eu tanto te esperei. Uau! A gente pode bater palmas, gente? Muito bom, muito bom. Muito bom. E a outra Incrível. canção Toca a nossa alma, né? Meu Deus! E a outra canção, vou cantar só um trechinho dela. Essa canção já foi mais especificamente assim voltada a uma resposta a uma pergunta que alguém me fizera, que a vida não valia a pena, porque essa pessoa passava por momentos muito difíceis. E eu falei, todo mundo passa, eu também passo. Se eu for contar as minhas dores, todo mundo vai chorar. Então, eu não me aprisiono às dores. Eu me liberto através delas. E aí a pessoa disse, eu estou muito triste. Aí eu pensei, pensa o seguinte, pede assim, que a tristeza se levante porta fora e nunca mais te veja. Sei que dias tristes são instantes e não vão durar a vida inteira. E aí eu fui beber lá das palavras de Maria para Chico, e isso também passa. Aí eu escrevi que a dor passa e o mal acaba. E o trechinho da canção é assim. Quero que a tristeza se levante, porta fora nunca mais me veja. Sei que dias tristes são instantes e não vão durar a vida inteira. Que a dor passa e o mal acaba. Que a dor passa, e o mal acaba. Que lindo isso, gente. Está até gravando. Que maravilha. Quem é o seu avô? Meu avô é o Joudimar. Para mim, ele é uma pessoa muito especial. Meu avô e minha avó, eles me criam desde os meus 15 dias de nascida.
E agora, hoje, atualmente, 2026, desde o ano passado, finalzinho do ano passado e início desse ano, eu levei meus avós para morarem comigo, né? E eu estou cuidando dos dois. E aí hoje a minha avó, ela está com Alzheimer, mas eu brinco com ela, eu começo a tocar um trecho de uma melodia e paro para ela completar. Estou cuidando dela. Então hoje eu dou banho nela, cuido, né? E ela olha para mim e fala: como que pode você fazer isso? Porque você agora é minha mãe. E o meu avô, que eu falo muito dele, ele sempre foi meu companheiro, sempre foi comigo a todos os lugares. Hoje eu cuido dele também. Ele está com câncer em fase terminal. É uma pessoa que carece, né, de muito amparo, muito amor, muito afeto. Converso muito com ele para que ele cuide do espírito dele, que ele não se preocupe comigo, que eu vou ficar bem. Então são duas pessoas que, para mim, são dois espíritos muito especiais. E o que eu posso dizer a todos é que cuidar de quem cuidou também é missão. Cantar é missão. Mas agora a minha missão também tem uma página, um capítulo, que é cuidar deles. Então, meu avô Joldimar, minha avó Idelina, são os meus amores da minha vida, da minha existência. Lutaram muito para que eu pudesse sobreviver em meio a tantos acontecimentos da vida. E se hoje eu estou aqui podendo cantar, é graças a eles. Eu aprendi muito com os meus avós. Continuo aprendendo, por mais que meu avô diga com uma teimosia terrível, de que durante a vida inteira ele diz que eu que o ensinei. E aí eu digo, Jesus me ensinou. E cabe a mim fazer o que o mestre solicita. E aí eu me recordo novamente daquela primeira frase que foi minha frase de despertamento. Eu quero ser um instrumento da paz. E eu quero ser para eles dois assim, não uma neta, né? Vira filha. Mas assim, eu quero ser para eles um pouquinho de paz, um pouquinho de esperança. Então, esses dois são os meus avós. Que bonitinho. Eu tô até com um cisco no olho aqui, Eu tá? também. Você nos inspira não só cantando, mas também com essas suas ações, compartilhando um pouco dessa sua história com a gente. Muito obrigado, tá? Por você compartilhar isso. Eu também queria saber o seguinte, quando você sobe ao palco num congresso como este, qual que é a principal mensagem, né, que você gosta de deixar para as pessoas, né, em relação à sua arte, para essas pessoas que buscam a fé também? Eu gosto que elas sintam esperança, sabe? A fé, ela move, ela é força motriz, mas a esperança, ela é necessária para que você consiga, de alguma sorte, se manter no estado de ter fé. Que a fé, ela, às vezes, pode até vacilar, mas ela não morre, porque existe uma outra força encorajadora, renovadora, que é a delicada esperança. A esperança é isso. Então, toda vez que eu canto, eu tenho um desejo muito grande, sabe? Primeiro que eu dou aquela parada, que é para olhar as almas. Não é olhar as pessoas. As pessoas eu já vi, mas é olhar as almas. E aí eu quero que cada som, ele toque essas almas. E que não importa se é dó, se é ré, se é mi, se é fá, se é si bemol. Eu quero que cada uma dessas notas seja um grãozinho de mostarda de esperança. E eu me sinto muito responsável por isso, sabe? E aí ela começa por mim. Eu primeiro tenho dentro de mim essa esperança, essa teimosa esperança. Então o que eu desejo quando eu canto é que as pessoas tenham esperança. E aí, claro, a esperança traz amor, alegria, contentamento, fraternidade, traz Jesus para perto de nós.
que Jesus nunca está longe, mas a gente se distancia às vezes. A gente às vezes fica, meu Deus, onde está o Senhor? E Jesus diz, olha para dentro de você, eu estou aí. Então, assim, eu desejo sempre, toda vez que eu subo ao palco de um grande congresso ou de uma pequena casa espírita, o meu desejo é que as pessoas sintam esperança. Cada nota é uma nota de esperança. Tá bom, Natasha, muito obrigado, tá? Sucesso sempre, assim. Olha, realmente você toca os nossos corações não só com a sua música, né? Mas eu acho também um pouco sobre com a sua história, né? Eu acho que você tem uma mensagem, realmente muitas mensagens para compartilhar com a gente de várias formas e uma delas é cantando. Muito obrigado, tá? Eu agradeço a oportunidade de toda a alma, de todo o coração, como diriam os antigos, de cor de totaliter etex mente tota, de toda a minha alma, de todo o coração. Eu agradeço a oportunidade, porque sem a oportunidade é como se a gente caminhasse sem caminho. Então a oportunidade lá é um bom caminho. E eu sou muito grata a Deus por isso. E que a gente possa sempre levar o melhor que há dentro de nós. E Jesus, ele inexoravelmente ensinava através dos exemplos. Então acho que muito mais até do que as palavras, do que as cantorias, são os exemplos que nos transformam e nos transportam para mais próxima de Deus. Então meu desejo aqui de que a música que nos reúne seja sempre a mesma música que nos leva a Deus, na certeza de que a música, ela é a voz de Deus aqui na terra, a música é a voz que soa e ressoa em cada coração. Meu desejo sempre de muita luz, muita paz e muita música sempre aos seus corações. Gratidão. Gratidão é toda nossa, tá? Ah, só para concluir também rapidinho, que eu acho que a arte ela é muito importante também, né, para espalhar, para compartilhar com as pessoas os ensinamentos de Jesus, né? E eu acho que você cumpre muito bem esse seu papel também de levar a sua arte para falar de Jesus para tanta gente, né? Que seja num grande congresso ou numa pequena casa espírita, né? É uma honra Não falar é? de Jesus. É muito bom, assim, muito, muito bonito, muito bonito. E a arte, ela é muito importante também nesses momentos, né? Assim. Obrigado. Obrigada.